meditar aqui na palavra, depois estarmos louvando ao Senhor e orando no final. O tema é oração, né? Não tem como nós fazermos uma campanha de oração e não falarmos de oração. E eu quero estar meditando com as irmãs, e com Gabriel, aqui nessa noite, lá em Daniel 6, capítulo 6, versículo 9 em diante, diz assim: por esta razão o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas, do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Quantos conhecem a história de Daniel aqui? Esse momento aqui é o momento quando Daniel ele é lançado na cova dos leões. Eu acho que é um dos momentos mais marcantes na vida de Daniel, é esse momento. A gente vê que até as criancinhas são ensinadas, né? Eu vejo que as professoras da escola bíblica, do pensar infantil, criam aquela caverninha, mostram que o Daniel estava lá, o leão estava lá, mas Daniel sai ileso de lá. Então é uma história bastante conhecida na Bíblia, que Daniel foi o homem que foi lançado na cova dos leões. Ok, mas como começou tudo isso? Começou porque haviam homens no reino, nesse reino da Babilônia, que assim como Daniel, eram pessoas que tinham autoridade, que eram respeitados, que eram líderes diante de todo o povo, mas movidos por inveja, por ciúme, contra Daniel, eles conspiraram para de alguma maneira prejudicar a vida de Daniel. E a tal da inveja é um problema, né, gente? A tal da inveja é complicado. Ontem mesmo eu fui fazer uma visita antes de vir para cá, para um rapaz que ele se converteu ontem, aceitou a Jesus ontem, graças a Deus, e estava ele e a mãe dele lá. Esse rapaz, ele entrou assim num momento assim, que muitas coisas ruins e negativas vieram sobre a sua vida de uma vez só. Ele havia perdido o emprego, agora está empregado já novamente, mas ele entrou numa sequência de situações assim, onde ele perdeu o emprego, aí ele foi trabalhar de Uber. Trabalhando de Uber, ele levou uma facada nas costas de uma pessoa que ele estava carregando, fazendo Uber. Depois de passar pelo hospital e sair dessa situação, ele tem uma moto e também sofreu um acidente com essa moto, bateu na traseira de um carro, e inclusive a pessoa cujo carro ele bateu era de uma evangélica, de uma irmã em Cristo. O filho dele, que mora em Ponta Porã, foi preso por estar envolvido com tráfico, de drogas, ilícitas, Enfim, muitas e muitas coisas. E por fim, o pai dele morreu. E ontem eu descobri que não apenas morreu, o pai dele se enforcou. O pai dele tirou a própria vida. Então imagina a situação que está esse lar. Eu chego lá, encontro ele e a mãe, uma situação assim de bastante depressão no coração, bastante deprimente. E aí eu comecei a semear a palavra de Deus, falando do Evangelho de Cristo, falando da salvação de Cristo, falando da libertação que o Senhor nos traz em Cristo Jesus. Uma libertação do pecado e uma libertação dos traumas que o pecado gera na nossa vida. Dos traumas, dos problemas, que a consequência do pecado é a morte. A consequência do pecado também é o sofrimento, Então, quando andamos em caminhos de pecado, consequentemente, a consequência é que esses caminhos trarão sobre nós problemas, dificuldades e sofrimento. Mas Jesus veio para nos libertar de tudo isso. Então, mais importante do que termos Jesus para resolver um problema circunstancial da nossa vida, é termos Jesus para resolver a nossa vida. Foi isso que eu disse para ele. Eu falei: não adianta eu vir aqui orar por você, para Deus te abençoar. Você tem que resolver o seu maior problema com Deus, que é a sua salvação, a sua vida com Deus em Cristo.
Então ele aceitou Jesus e tudo mais. E aí, quando eu estava saindo de lá, a mãe dele falou: pastor, vocês já viram aqui uma senhora aqui, e olhou que a gente está em construção, e olhou assim, falou: nossa, que bonito. Mas eu senti que no coração dela ela quis dizer para mim assim, que havia inveja, e depois daquilo nada mais aconteceu, né? Então eu vejo que as pessoas, elas se preocupam com essas questões. Pode ter sido um olhar de inveja dessa pessoa, não sei, não posso julgar. Mas por que eu toquei nesse assunto? Porque essa pessoa ontem ficou preocupada com essa questão da inveja. E aqui nesse caso, Daniel foi vítima da inveja desses homens que eram pessoas de autoridade, eram líderes, eram pessoas que governavam junto com o rei, assim como Daniel também governava, mas queriam ver o fim de Daniel. E eles não conseguiam ver em Daniel nenhuma falha, nenhum erro. Daniel era uma pessoa que ele tinha uma vida totalmente íntegra diante dos homens e diante de Deus. E eles pensaram assim: não tem como a gente pegar Daniel em qualquer uma situação de falha em relação à sua integridade, porque ele é muito correto. Então vamos criar uma lei que impeça qualquer pessoa no reino de orar ao seu Deus, que não seja ao próprio rei, porque aí nós vamos pegar Daniel. E foi isso que eles convenceram o rei a fazer: um edito aonde quem orasse para qualquer outro Deus que não fosse o próprio rei, porque o rei era considerado um Deus nessa época, seria punido com morte, e essa morte aconteceria como? Seria lançado na cova dos leões, porque eles sabiam que Daniel, pela sua fidelidade a Deus, ele não deixaria de orar. Dito e feito, irmãos, quando Daniel soube do edito, ele entrou no seu quarto, e diz a palavra de Deus que o seu quarto tinha janelas abertas, e que todo mundo via ele orar. A vida de oração dele era algo que ele não escondia de ninguém. Eu tenho uma relação com Deus, e eu não vou esconder que eu tenho essa relação, né? Ela existe para que todo mundo veja, e todo mundo saiba que eu sirvo a um Deus, e eu tenho uma relação íntima e profunda com esse Deus em oração. Então Daniel, ele podia ter entrado no quarto e ter fechado as janelas, mas ele não fez. Ele não permitiu que as circunstâncias mudassem o seu comportamento em relação à sua fé, mudasse o seu comportamento para com Deus. Veio a circunstância, veio o problema, mas isso não mudou quem ele era. Ele não se deixou moldar pelas circunstâncias. Ele entrou naquele quarto, abriu as janelas e orou como ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia. E aqueles homens foram lá, e quando chegaram lá, encontraram Daniel orando, e era tudo que eles queriam. Era, vamos dizer assim, a maneira deles agirem contra a vida de Daniel. Era a maneira deles mostrarem para o rei que Daniel era alguém que estava cometendo um delito, porque estava ferindo um edito assinado e carimbado, chancelado pelo rei. E aí o que aconteceu? O rei não teve outra alternativa a não ser cumprir com o edito, porque o edito dos medos e dos persas não podia ser revogado. Uma lei assinada tinha que ser cumprida. Então eles pegaram e levaram Daniel para a cova dos leões. E os irmãos já conhecem, já sabem o desfecho dessa história. Mas eu quero chamar a atenção aqui para a oração. Daniel era uma pessoa de oração, e a oração era tão séria para ele, que mesmo em risco de morte, ele não abriu mão de orar. E qual era, vamos dizer assim, o delito que a pessoa poderia cometer para ser morto? Orar. Ele não deixou de orar quando o delito era orar. Quando o delito em questão era orar, era falar com Deus. Ele não abriu mão da oração quando o mundo, quando o governo, vamos dizer assim, do país onde ele se encontrava, estava dizendo: você não pode orar, se você orar você vai morrer. E ele falou: eu prefiro morrer do que deixar de orar. E eu fico pensando, irmãos, quantos de nós teríamos essa atitude? Quantos de nós teríamos peito para dizer: olha, eu posso até morrer, mas eu não vou deixar de buscar Deus, não vou deixar de orar, não vou deixar de ter intimidade com o Senhor. E aí eu olho para a vida de Daniel, olho para a nossa vida hoje, pessoas que querem orar, pessoas que estão se dispondo a orar,
uma semana de oração, e eu entendo que a oração ela deve ser algo diário da nossa vida, não apenas ela deve acontecer numa semana dentro da igreja, porque houve uma semana, porque houve uma campanha. A oração ela precisa ser um hábito diário de cada um de nós, dentro de um relacionamento profundo de intimidade com Deus. Nós precisamos entender que se relacionar com Deus em intimidade chama-se oração. Oração é a via pela qual nós temos intimidade com Deus e nós não podemos abrir mão disso. Então eu penso assim, que pessoas que oram nos ensinam algumas coisas. Eu vejo que Daniel, ele nos ensina algumas coisas que nós, que queremos orar, que queremos buscar mais intimidade com Deus e oração e crescer nesse propósito, nós precisamos aprender algumas coisas com Daniel. E a primeira coisa que Daniel nos ensina é que pessoas que oram, elas revelam ao mundo aonde está a sua esperança. A oração, ela revela para o mundo, para as pessoas que estão à nossa volta, aonde está a nossa esperança. Aonde está a sua esperança? Aonde está a sua esperança? Em quem você está esperando? A sua oração revela em quem você está esperando. Quando as doenças chegam, a gente corre só para o posto, para o consultório médico. Para onde que a gente corre? De quem nós esperamos a solução? Quando os problemas chegam na nossa vida, para quem que nós corremos? Em quem nós vamos nos apoiar? Quem vai ser o nosso esteio? O nosso, vamos dizer assim, o nosso ponto de apoio? Em quem nós vamos nos derramar para buscar a ajuda, o socorro que nós precisamos? Quando os problemas chegaram, as dificuldades chegaram, as perseguições chegaram e bateram na porta de Daniel, ele não foi correndo para o rei, embora o rei gostasse muito dele, e ele tivesse uma amizade muito grande com o rei. Ele não foi correndo falar com seus amigos. Quando as dificuldades chegaram, ele foi buscar a Deus, porque a sua esperança estava em Deus. A sua esperança estava no Senhor. Não estou dizendo que quando o problema, a doença chegar, você não tem que ir no médico. Tem que ir ao médico. Mas estou dizendo para você que além do médico, você pode buscar a Deus. Você pode buscar o Senhor. Mas tem gente que não busca. Tem gente que confia só no médico. Tem gente que confia só na medicina. Tem gente que confia só na ciência. E muitas vezes o seu problema não é a ciência que vai resolver. Existem problemas na nossa vida que não são os recursos humanos, não virá a solução da capacidade humana, virá das mãos de Deus. Mas eu somente receberei se eu buscar. Se eu buscar no Senhor. Eu vejo aqui dois momentos assim marcantes na Bíblia. Primeiro está lá em 1 Samuel 30, quando Davi e seus soldados, eles vêm do reino eles vêm da Filístia em direção a Ziclag, onde estavam suas famílias, e eles saem de um ambiente de guerra e voltam para casa, porque Davi, ele não, o rei dos filisteus não permitiu que Davi lutasse com eles. Nessa época Saul estava lutando contra os filisteus e Davi estava refugiado no reino dos filisteus, e o rei dos filisteus não deixou Davi lutar. Davi voltou para casa. Só que quando ele chega em casa, os amalequitas tinham chegado antes, destruído tudo, queimado tudo, queimaram as casas e levaram as mulheres, as crianças e os animais cativos, capturados. Diz que quando eles chegaram ali e eles viram tudo aquilo, aquela cena, de destruição, aquela cena, de total desolação, os soldados começaram a chorar, choraram até perder as forças. Davi também ficou bastante abalado com aquela situação, e diz a palavra de Deus que até os soldados de Davi pensaram em apedrejar Davi, tipo assim: nós estamos seguindo o Senhor, e olha o que aconteceu, perdemos nossas casas, nossas mulheres foram levadas embora, nossos filhos, nossos animais, ficamos na miséria. Só que o que me chama a atenção, irmãos, que diante de todo esse cenário de tragédia,
lá em 1 Samuel 30, versículo 6, diz que todavia, Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Naquele momento em que até mesmo os seus aliados se levantaram contra ele, Davi, ele se voltou para o Senhor, e o Senhor o fortaleceu, o Senhor lhe deu forças, o Senhor lhe deu a direção de como ele deveria agir naquele momento tão difícil da sua vida. No momento em que as pessoas que estavam à sua volta não puderam ajudá-lo, e no momento que as pessoas à sua volta também se levantaram contra ele, ou lhe deram as costas, ele foi buscar aquele que, diferente de todos que estavam ali, podia ajudá-lo. Ele foi buscar aquele que, diferente de todos que estavam ali, que deram as costas para Davi, nunca dá as costas para aquele que busca o Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, existem momentos na nossa vida em que as pessoas não vão poder nos ajudar. Existem momentos na nossa vida em que as pessoas muitas vezes darão as costas para nós, mas existe alguém que nunca virará as costas para nós, o Senhor. A gente pode contar com Ele dia e noite, noite e dia. E Davi se fortaleceu no Senhor, ele buscou ao Senhor em oração, ele entrou na presença de Deus, e o Senhor o levantou, o colocou em pé e disse: vai, porque eu serei contigo. Ele consultou ao Senhor, e o Senhor falou com ele, dizendo: vai, Davi, pode ir, que eu lhe darei de volta tudo que o inimigo levou. E naquele momento ele fala com os seus soldados se levantam, daquela situação em que eles estavam vivendo ali, de prostração diante dos problemas, naquele momento de esgotamento físico, de desânimo extremo. Eles se levantam. Por quê? Porque Deus levantou alguém, e aquele alguém foi usado para levantar os outros que estavam caídos. O que eu quero dizer para você com isso? Que muitas vezes você é a pessoa que Deus vai levantar para levantar outros. Às vezes tem gente que faz parte da sua vida que está sem forças para se levantar, e essas pessoas serão levantadas à medida que você buscar ao Senhor. À medida que você se encher da presença de Deus, Deus vai te dar a condição de levantar outras pessoas, de levar para outras pessoas a força, o ânimo que elas perderam, por causa das lutas que elas estão passando, por causa das perdas que elas estão passando, por causa dos problemas que elas estão enfrentando. Mas primeiro alguém tem que buscar a Deus. Então você que está buscando a Deus aqui, você talvez não tenha ideia do que Deus quer fazer através da sua vida. Talvez existam situações para as quais Deus está te preparando que você nem imagina, mas Deus está te preparando, simplesmente porque você está buscando a face dele. Às vezes nós buscamos a Deus sem entender claramente, irmãos, que Deus está nos preparando para resgatar situações que foram perdidas, para trazer de volta as situações que o inimigo levou, para promover restituição na nossa vida e na vida de outras pessoas. Naquele momento ali, Deus estava preparando restituição para o seu povo, e preparando uma grande vitória sobre aquele inimigo que se levantou. Mas tudo começou quando alguém buscou o Senhor. Você precisa ser essa pessoa que busca a Deus, para que Deus dê vitória, para que Deus entre com restituição, para que Deus levante outras pessoas. Amém? Então, quando você está buscando a Deus, você está se tornando uma pessoa em potencial para ser usada por Deus. Você está se tornando um potencial nas mãos de Deus, de poder, de mudança, de transformação na vida de outras pessoas. Liliane falou ontem uma coisa muito interessante quando ela estava orando aqui, que ela não tinha força para orar, sim ou não? Sim ou não, Liliane? Mas ontem ela estava orando aqui. Às vezes a gente fica só na posição de receber oração, mas existem momentos em que Deus começa a falar: agora é a sua vez de orar. E quando a gente começa a orar, quando a gente começa a interceder por outras pessoas, e não pensar só naquilo que Deus tem que fazer por nós, a gente começa a ser fortalecido, a gente começa a ser levantado, a gente começa a receber um poder, um fortalecimento que a gente não tinha, mas começa a estar em nós aquele poder, começa a estar em nós aquela força, quando estamos intercedendo por outras pessoas. E alguém disse algo para mim muito interessante no passado, que eu nunca esqueci. Essa pessoa disse para mim: pastor, quando a gente ora por alguém, seja para que Deus cure aquela pessoa,
ou para que Deus entre com restauração na vida de alguém, com libertação na vida de alguém, toda aquela cura, toda aquela libertação, toda aquela restauração que vai chegar na vida daquela pessoa, passa primeiro pela tua vida. E fica um pouco daquela cura, fica em você. Um pouco daquela libertação fica em você. Um pouco daquela restauração fica em você. É para o outro, mas passa por você. E se você não tinha força, você começa a ter. Se você precisava de uma libertação na sua vida, você começa a receber. Se você precisava de uma restauração, aquela restauração começa a se manifestar na tua vida, porque você está orando por outras pessoas. Então por isso, eu fico feliz demais quando eu oro por cura na vida de alguém, porque eu sei que aquela cura que vai chegar na vida daquela pessoa está passando pela minha vida, e está me curando também, está me levantando também, está me restaurando também. Porque quando Davi orou, a cura que Deus fez nele, a restauração que Deus fez nele, entrou na vida dos seus soldados. Eles também foram restaurados, eles também foram levantados. Então, orar é algo poderoso, é algo que nos levanta no momento em que Deus ele quer fazer de nós um instrumento em suas mãos. Um outro momento marcante que eu encontro na palavra de Deus está lá em Isaías 38, quando o Senhor manda o profeta Isaías falar com Ezequias, dizendo o seguinte: Ezequias tinha sido acometido de uma enfermidade mortal, e aí Isaías, amando do Senhor, vai lá e diz ao rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Em outras palavras, era um decreto de morte que veio sobre a vida do rei Ezequias. E mais, irmãos, não era um decreto de morte que veio de Satanás, era um decreto de morte que veio do próprio Deus. Ou seja, era um decreto que veio de alguém que não tem ninguém acima dele para você interceder, para que mude. Veio um decreto da parte de Deus dizendo: você vai morrer. O que aquele homem fez quando ele recebeu essa notícia? Ele colocou a mão na parede, chorou e orou ao Senhor. E no meio da oração dele, eu sei que ele diz o seguinte: Senhor, os mortos não te louvarão. O que ele estava dizendo? Senhor, eu quero que o Senhor me dê vida para que eu possa te louvar, para que eu possa exaltar o Senhor na terra. Me dê mais vida, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, não me deixe morrer agora. Eu não quero morrer, eu não quero partir nesse momento. Eu sei que esse decreto veio sobre a minha vida, mas eu quero viver. Eu quero que o Senhor me dê vida. Eu quero usar essa vida para louvar ao Senhor. E ele começou a chorar diante de Deus, e a orar e pedir ao Senhor intensamente para que o Senhor não o deixasse morrer. Sabe o que aconteceu? A hora que Isaías estava sendo lá no último portão, Deus falou para Isaías: volta, porque eu vi as lágrimas de Ezequias e ouvi o seu clamor. Irmãos, isso para mim é muito profundo, porque esse texto me mostra que quando nós colocamos em Deus toda a nossa esperança, quando nós buscamos a Deus em oração, rasgamos o nosso coração e pedimos a Deus com toda a força do nosso ser e com fé, para que Ele mude uma situação da nossa vida, mesmo uma situação que Ele mesmo já tem determinado que vai acontecer na nossa vida, o coração de Deus pode mudar. Olha só, o coração de Deus pode mudar, Ele pode rever aquilo, Ele pode mudar a situação, se Ele ver em nós um clamor e um choro que toque no seu coração. Deus sabe dar o devido valor a uma lágrima e a uma súplica que sai do teu coração e do meu. Deus sabe dar o devido valor ao seu choro e às suas orações. Ele sabe fazer isso. Deus mudou, irmãos. Deus mudou algo que Ele mesmo havia determinado que iria acontecer, e o que levou Ele a mudar? A oração e o choro de alguém. Eu fico pensando, imagina
se você vai, o dia que você partir dessa terra, você vai chegar lá no céu, aí você vai estar diante de Deus, aí você vai agradecer: Senhor, obrigado, Senhor, porque estou aqui, glória a Deus, me coloquei minha vida debaixo do sangue de Jesus, o Senhor me salvou pela graça, eu sou grato ao Senhor eternamente. Mas, Senhor, tinha uma situação, aquela situação que eu enfrentei lá na terra, e em relação àquela enfermidade, aquele problema com aquela pessoa na minha família, que eu morri e não se resolveu, o Senhor não quis. Aí imagina Deus falar para você o seguinte: aquela situação poderia ter se resolvido. E sabe por que não se resolveu? Porque eu não vi as tuas lágrimas, eu não vi as tuas orações. Eu podia ter mudado aquela situação se você orasse mais, se você chorasse mais, se você clamasse mais, se você fosse mais persistente em me buscar, em orar, em mostrar para mim que aquilo era importante, precioso para você. Eu poderia ter mudado aquilo. Você já imaginou você chegar lá no céu e Deus falar para você que uma situação que você viveu com ela a vida inteira, que não mudou, poderia ter mudado se você orasse, se você clamasse? Você imaginou como é que você vai sentir, né? Agora já estou no céu, não tem como voltar atrás, mas você poderia ter visto mudança se você tivesse orado. Sabe um outro texto que me mostra essa situação também? Está lá em Êxodo 33. Depois, se você quiser anotar e ler em casa e meditar nesses textos, fica à vontade. Mas em Êxodo 33 tem um diálogo de Deus com Moisés, onde o Senhor diz para Moisés: olha, Moisés, meu povo tem um coração muito obstinado, e se eu for com vocês, eu sou Deus zeloso, eu vou acabar fulminando o meu povo, vou mandar um anjo, o anjo irá com vocês e tal. E aí Moisés fala: não, Senhor, anjo é bom, terra prometida é bom, mas se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui, não nos faça sair deste lugar. Eu não abro mão da tua presença. Eu não quero um anjo, eu quero a presença do Senhor conosco. O Senhor não é conhecido de andar com o seu povo? E sabe o que Deus responde a Moisés, irmãos? Tá bom, Moisés, eu vou atender a sua oração, eu vou fazer conforme você está me pedindo. Deus cancelou o anjo, irmãos. Deus cancelou o anjo, falou: não, eu vou, porque você me pediu. Então não é só a história de Ezequias, temos a história de Moisés. Isso mostra que a maneira como nós nos achegamos a Deus, a maneira como nós colocamos diante de Deus o nosso coração, pode tocar no coração de Deus. Deus pode mudar circunstâncias na nossa vida, se Ele ver em nós verdadeiramente uma oração que agrada o seu coração. Então, quando a gente ora aqui, a gente está orando para mudar coisas. As nossas orações podem mudar situações, podem criar um outro ambiente em torno da nossa vida, pode criar uma outra realidade em circunstâncias da nossa vida, simplesmente porque nós estamos orando. Vocês conseguem ter esse entendimento? A oração revela aonde está a sua esperança, em quem você tem esperado para mudar as coisas na sua vida. Em quem você tem esperado? Irmãos, quando veio a pandemia, eu digo assim, que a oração ela revela onde está a sua esperança, principalmente quando os problemas chegam, quando as dificuldades chegam, quando aquelas situações mais complexas se apresentam diante de você. Ali, verdadeiramente, a oração vai mostrar onde está a sua esperança. Quando chegou a pandemia, ninguém sabia direito o que fazer, porque no Brasil nunca teve pandemia, como teve pandemia de coronavírus. Eu não sei, eu não posso falar pelos outros pastores, eu tenho que falar por mim. Quando essa situação chegou, eu fui buscar a Deus.
Eu fiz que nem Davi. Senhor, nunca passei por isso. Eu estou vendo um monte de pastores aí sem saber o que fazer. Senhor, o que eu preciso fazer em relação à tua igreja? Eu fui buscar a Deus em oração no meu quarto. E Deus falou claramente comigo, irmãos: não deixe o meu povo sair da minha presença. Mostra para o meu povo que eu os guardarei. Mostra para o meu povo que eu estarei com eles. Não permita que o medo seja maior do que a confiança em mim. Aí eu lembro que Deus falou no meu coração assim: leia durante uma semana o Salmo 91 com a igreja, e ore com a igreja ministrando o Salmo 91, que diz o Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. E por ali vai. Eu lembro que até o versículo 6 ou 7 foi o que Deus colocou na minha mente para mim chegar aqui e orar com a igreja. Eu falei: igreja, vamos orar, vamos orar. O Senhor é o refúgio, Ele é a fortaleza. Vamos nos esconder debaixo das suas asas. E aí o Salmo 127, se não me falha a memória: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus falou assim: traga o meu povo mediante a minha palavra para mim. E o que eu fiz? Liguei na convenção, falei com o presidente da convenção, falei: eu não vou fechar a igreja, não vou fechar, porque eu tenho certeza de que Deus vai guardar a igreja. Não vou forçar ninguém a ir à igreja. Quem é idoso quiser ficar em casa e tal, mas eu vou encorajar o povo a ir à igreja, sim, porque se o povo vai trabalhar, se o povo vai no supermercado, o povo tem que vir buscar a Deus. Então quem tiver fé para buscar, vamos buscar, e vamos continuar orando por aqueles que não podem vir. E foi isso que eu fiz, irmãos. E eu vi, irmãos, que graças a Deus, Deus guardou essa igreja. Deus protegeu, não tivemos nenhuma morte aqui, não tivemos nenhum caso assim complicado de Covid dentro dessa igreja. E eu vi, infelizmente, 13 igrejas batistas fechando as portas porque o povo foi e não voltou mais. E eu participava das reuniões da convenção das CIBAMs, e muitas igrejas entraram em problemas financeiros porque o povo se afastou da igreja. E enfim, o medo se tornou mais forte do que a fé. Então, irmãos, existem momentos na nossa vida em que a gente tem que dizer: Senhor, a minha esperança está em Ti, a minha esperança está em Ti, a minha esperança está no Senhor, acima de tudo está no Senhor, acima de tudo no Senhor, e o Senhor honra a nossa fé. Então, aonde está a sua esperança quando as dificuldades vêm e batem na sua porta? A nossa esperança precisa estar em Deus, e isso se revela através das nossas orações. Nós temos que orar. Segundo, irmãos, pessoas que oram nos ensinam que relacionamento com Deus é mais importante que serviço para Deus. Serviço para Deus ou servir ao Senhor é muito importante, mas relacionamento com Deus é mais importante ainda. É mais importante ainda. E um texto que me mostra com muita clareza isso é aquele texto que fala de Marta e de Maria. Quando o Senhor Jesus vai visitá-las, Maria está aos pés de Jesus e Marta está correndo. Marta está fazendo de tudo para agradar ao Senhor através do seu serviço. Ela está ali servindo, corre de um lado, corre para o outro. E aí Maria está lá aos pés de Jesus, falando com Jesus, ouvindo a voz de Jesus. Marta olha para aquela cena e ela fica indignada, porque ela queria que Maria fosse servir, trabalhar com ela ali. E ela, com o coração cheio de razão, ela chega e diz: Senhor, o Senhor não vai mandar Marta me ajudar, Maria me ajudar? Aí Jesus dá uma resposta para ela que ela não esperava receber.
Jesus diz para ela: Marta, você está preocupada com muitas coisas, você está cansada, fadigada, preocupada com muitas situações. Maria, porém, escolheu a melhor parte, e não lhe será tirada. Irmãos, nós como crentes, como cristãos, nós temos que servir a Deus como Marta, trabalhando, fazendo a obra do Senhor, mas acima de tudo nós temos que buscar a presença de Deus. Nós temos que estar na presença de Deus. A relação de Maria com Jesus representa o relacionamento que cada cristão, que cada filho deve ter com o Senhor, como filho, como alguém que tem uma relação íntima com Ele, porque o Deus que envia você para evangelizar, o Deus que envia você para visitar o doente, o Deus que envia você para fazer ação social, o Deus que envia você ao mundo para servir a Ele na sua obra, primeiro Ele diz: vem e esteja na minha presença, depois vai. Porque, irmãos, se nós pensarmos somente em servir a Deus, somente em fazer aquilo que no nosso entendimento nós achamos que Deus espera que nós façamos, no sentido de servi-lo, de fazer a sua obra, e nos concentrarmos só nisso, nós corremos o risco de fazer as coisas na força e no zelo humano, sem a dependência do agir e do fluir do Espírito Santo em nossas vidas. E o que nós fazemos no zelo humano, na força do braço humano, o que acontece quando a gente quer servir a Deus na força do braço humano, no zelo humano? Acontece o que aconteceu com Marta. O crente fica cansado, afadigado, estressado, começa a julgar o outro, começa a ficar chateado com quem está orando, porque na visão de quem age, de quem é da ação, quem está orando está perdendo tempo, quem está orando está simplesmente ali perdendo tempo, né? Precisa agir. E na realidade a gente vai se cansando, Por quê? Porque a força que nós temos é insuficiente para fazer o que Deus espera que nós façamos. A oração, ela te enche da presença e do poder de Deus. Nós precisamos nos encher da presença de Deus, do poder de Deus, para fazer o que Deus quer. A oração, ela tem que vir antes de tudo aquilo que é importante que nós precisamos fazer. Vou dar um exemplo para os irmãos. Quando Jesus ele sobe aos céus, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Primeiro vocês têm que ficar para serem revestidos do poder. Depois vocês vão e serão minhas testemunhas. O que o povo fez? Eles ficaram em oração. 120 pessoas entraram em oração na presença de Deus. O que aconteceu ali? O Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, encheu aquelas pessoas do poder, encheu aquelas pessoas da unção. Depois que elas foram cheias, aí elas saíram e começaram a pregar. E de cara já 5.000 almas se convertem, 3.000 almas se convertem, porque elas estavam cheias do poder de Deus. Quando você ora, quando eu oro, nós estamos trazendo o poder de Deus sobre a nossa vida. Nós estamos nos enchendo do poder de Deus para fazer tudo aquilo que é importante, que Deus quer que nós façamos. Evangelizar é importante, irmãos. Discipular é importante. Visitar os doentes é importante. Ser um bom marido para a esposa é importante. Ser uma boa esposa, ser um bom pai, tudo isso é importante. Mas para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que orar. Nós temos que colocar a nossa vida diante de Deus. Nós temos que nos encher da presença de Deus para fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. O problema da igreja hoje é que a igreja quer servir a Deus sem depender de Deus, sem se encher de Deus, sem se encher do poder de Deus. Aí a gente fica cansado, esgotado, sem força, sem ânimo para fazer as coisas, porque estamos fazendo mais na força do nosso braço. Deus quer que você faça, mas na força do seu poder, na força do braço dele. Os apóstolos, irmãos, não tinham dificuldade de sair para fazer a obra de Deus, de
diz que até os aventais de Paulo, as pessoas tocavam, elas eram curadas. De tão cheio da presença de Deus que Paulo estava. Pedro, irmãos, orou por uma mulher chamada Dorcas, e ela tinha morrido, ela voltou à vida, de tão cheio do poder de Deus que ele estava. Quando Pedro chega à Porta Formosa, ele vai orar, ele vai ir para o templo, para quê? Para orar. E quando ele encontra ali no caminho aquele homem coxo, pedindo esmolas, ele olha para aquele homem e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele tinha o poder de Deus, ele tinha a presença de Deus enchendo completamente a sua vida. E hoje, será que nós temos a mesma autoridade para fazer o que ele fez, com a mesma convicção de que vai acontecer o que ele disse que aconteceria? Se não tem, o que está faltando? Vida de oração. Vida de oração. Porque o mesmo Deus que encheu a Pedro é o Deus que enche a minha vida, é o Deus que enche a sua vida, é o Deus que usou a Pedro, também pode usar na minha vida. Mas o que está faltando para nós? Vida de oração. Então a oração, ela revela que relacionamento vem antes do servir. E muitas vezes você precisa parar para orar, para poder fazer o que Deus espera que você faça. Para mim o maior exemplo disso é Jesus. Jesus tinha que chegar aonde, irmãos? Aonde que ele tinha que chegar? Na cruz. Só que antes dele ir para a cruz, ele parou num lugar chamado Getsemane. O que ele fez ali a noite inteira? Orou. Para chegar na cruz, ele teve que orar primeiro. Para ter forças, para ter condição de chegar na cruz, Jesus teve que orar. E não orou pouco não, ele orou a noite inteira, para poder vencer todas as barreiras, todas as circunstâncias, todas as inclinações da carne que muitas vezes estavam levando ele para uma outra direção. Ele teve que orar. E muitas vezes é assim conosco. Nós temos que chegar a um ponto com Deus, mas muitas vezes não estamos chegando porque não estamos orando. A cruz era um lugar de dor para Jesus, mas era um lugar da vitória de Jesus. Ali ele seria levantado como Rei dos Reis, Senhor dos vivos e dos mortos. Depois que ele passou pela cruz, ele ressuscitou, mas ele teria que passar pela cruz. Se ele não passasse pela cruz e não ressuscitasse ao terceiro dia, ele não seria o Senhor dos vivos e dos mortos como ele é hoje. Mas tudo isso aconteceu porque ele orou antes. Ele orou para passar pela cruz. Ele orou para que ele pudesse morrer na cruz. Ele orou para que ele pudesse chegar onde Deus queria que ele chegasse. Aonde Deus quer que você chegue e você não está chegando porque você não está orando. Essa é a reflexão que nós temos que fazer muitas vezes. Pessoas que oram. Terceiro, não negam ao Senhor quando o mundo conspira para que você negue a Deus. Às vezes o mundo conspira para você dar as costas para Deus, para que você negue a sua fé, para que você rejeite o Senhor na sua vida. E foi isso que aqueles homens trabalharam na vida de Daniel. Olha, se você quer ficar vivo, simples, não ore, negue a sua fé, negue a Deus. Daniel não negou. Assim também, irmãos, aconteceu com Jesus e Pedro. Quando Jesus está falando com Pedro, olha, ferirão o pastor e as ovelhas dispersarão, ele está falando, olha, eu serei preso e vocês vão me abandonar. E ele diz, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas tem um remédio para isso. Eu vou ser tentado a negar o Pai e não ir para a cruz. Você vai ser tentado a me negar. O remédio para nós dois é orar. Vamos orar? Aí ele convidou Pedro para orar, porque Jesus foi tentado a não tomar o cálice. Amém, irmãos? Jesus não disse, Pai, se é possível, faça de mim esse cálice, o cálice da cruz, o cálice do sofrimento que estava sobre a vida dele. Mas ele venceu a tentação
orando. Agora Pedro não foi orar. Pedro foi dormir. Pedro achou melhor dormir. Só que quando chegou o momento dele permanecer firme, ele fraquejou. E eu digo assim: quem se humilha diante de Deus em oração, vai ficar de pé diante do pecado, vai ficar de pé diante das tentações, vai ficar de pé diante do mundo, vai ficar de pé diante do inimigo. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus se humilhou em oração diante do Pai. Quando veio a tentação, ele venceu o inimigo, venceu a cruz, venceu o pecado. Mas aquele que prefere ficar em pé e não orar, vai cair diante do pecado, vai cair diante da tentação, vai cair diante do inimigo, porque não se humilhou diante de Deus. Então nós precisamos levar a sério o propósito da oração. Jesus levou a sério o propósito da oração na sua vida e ele venceu. Quem quer vencer? Então ore e a vitória vai vir em nome de Jesus. Quarto ponto, irmãos: pessoas que oram nos ensinam que quando a gente ora, nós conseguimos tratar com amabilidade até mesmo as pessoas que nos agridem, ou as pessoas que tramam contra nós, ou as pessoas que prejudicaram a nossa vida de alguma maneira. Até essas pessoas nós vamos tratar de forma amável quando a gente ora. Daniel, ele foi vítima desses homens chamados sátrapas, que trabalharam, conspiraram contra a sua vida para que ele fosse jogado na cova dos leões. Mas você não vai ver em nenhum momento Daniel xingando aqueles homens, você não vai ver em nenhum momento Daniel se revoltando contra aqueles homens, você não vai ver em nenhum momento Daniel levantando a voz contra aqueles homens. Por quê? Porque todo o lixo emocional que muita gente carrega no coração, da mágoa, do rancor, do ódio, ele colocou nas mãos de Deus em oração. Deus fez uma limpeza no coração dele. Deus limpou Daniel. Deus tirou de Daniel todo aquele peso que estava dentro dele, de modo que quando ele olhava para aquelas pessoas, ele estava vazio de qualquer sentimento negativo para tratar mal essas pessoas. Por quê? Porque na oração ele colocou no colo de Deus tudo aquilo que poderia fazer dele uma pessoa amarga, triste, rancorosa, porque a oração, ela nos limpa. Quando você está diante de Deus e coloca diante de Deus seus problemas, os sentimentos negativos, Deus vai tirando aquilo de você, de modo que você fica limpo e preparado para tratar bem até mesmo quem te trata mal. Você vai tratar bem quem te trata bem e vai tratar bem quem te trata mal. Por quê? Porque a oração tira de você toda a maldade que o mundo quer colocar dentro de você. Então ore, fale com Deus sobre as mágoas, os sentimentos, os rancores, os problemas que pessoas colocaram dentro de você porque agiram mal com você, porque agiram errado com você. Coloque isso na mão de Deus, desabafe com o Senhor, e o Senhor vai fazer de você uma pessoa capaz de tratar bem até mesmo quem te tratou mal. Mas em último lugar, pessoas que oram nos ensinam que quando a gente ora, a gente escapa de situações que, humanamente falando, seria impossível nós sairmos delas. Pergunto para os irmãos: humanamente falando, Daniel poderia sair vivo da cova de leões? Imagina, se lança uma pessoa lá no meio de leões famintos, fecha aquela caverna e deixa aquela pessoa lá uma noite inteira. Irmãos, não tem como uma pessoa sair de dentro dessa caverna no dia seguinte sem nenhum arranhão. Mas foi o que aconteceu com Daniel. Ele saiu de lá ileso. Ele não foi tocado por nenhum daqueles leões, porque ele estava orando. Eu sempre digo o seguinte: guarde isso no seu coração. Daniel não abandonou a Deus na hora da oração. Deus não abandonou ele na hora da provação. Quem não abandona Deus na hora da oração, não será abandonado por Deus na hora da provação. A provação vai chegar,
Deus vai estar com você. A luta vai chegar, Deus vai estar com você. A cova de leões pode vir sobre a tua vida, Deus estará com você, porque você sempre esteve com Ele. Você não deixou. Como é que eu faço, pastor, para ter Deus comigo amanhã, diante de uma prova, diante de uma situação difícil? Esteja com Deus hoje. Esteja com Deus hoje. Ore hoje. Busque a face de Deus hoje. Amanhã você verá Deus com você, nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas armadilhas que o inimigo vai preparar contra você. Deus vai estar com você para te livrar. Quem recebe essa palavra aí? Fique em pé nesse momento. Aleluia. Deus é poderoso. Vou pedir a Thaís aqui, só fecha essa gravação e abra de novo. Louvado seja o nome de Jesus.